Porque a parábola que é gráfico de uma função quadrática de lei de formação f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c tem concavidade virada para cima quando a é maior do que zero e tem concavidade virada para baixo quando a é menor do que zero. Foi mais ou menos essa indagação que surgiu ao dar uma aula em que estava resolvendo um problema relacionado à posição do gráfico da função quadrática, né? Aquela posição que ou será necessariamente para cima, com cavidade para cima, ou será com a concavidade para baixo, e não havendo uma terceira possibilidade para esse gráfico da função quadrática, certo? Para a posição. Isso. Bem, a fim de mostrar o porquê que ao termos o A positivo, esse Azinho positivo, a concavidade será necessariamente para cima, e ao termos esse Azinho aqui negativo, a concavidade estará virada para baixo, tá? Eu vou partir da lei de formação da função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e vou conduzi-la para a forma canônica dessa equação que representa a lei de formação da função quadrática. Porque nessa forma canônica aparecerá o x do vértice, que nós sabemos que é dado por menos esse b sobre 2a, e o y do vértice também vai aparecer nessa forma canônica, que nós sabemos que é dado por menos delta sobre 4a, onde nós sabemos que esse delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4ac, certo? Esse b, esse a e esse c, tá ok? Bem, vale ressaltar que na forma canônica dessa equação, vai aparecer um quadrado da soma de dois termos, onde um desses termos é justamente a variável x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, para que fique mais tranquilo de se trabalhar, né? de chegar nesse quadrado da soma, eu vou primeiramente deixar em um dos membros da igualdade apenas os dois termos que tem essa variável x. Ou seja, esse c eu vou conduzi-lo para o primeiro membro da igualdade, ficando então f de x menos c igual a x ao quadrado mais bx. E aí, detalhe pessoal, é que para que eu possa escrever, tirar desses dois termos aqui que aparece a variável x, para que eu possa transformar em um quadrado da soma, não dá para fazer enquanto eu tiver apenas dois termos. Porque o que eu transformo em um quadrado de soma é um trinômio quadrado perfeito, tá? E esse trinômio quadrado perfeito eu poderei apresentá-lo com mais facilidade quando esse x aqui, esse x ao quadrado, ele tiver somente o número 1 como coeficiente, coisa que não dá para saber se é 1 enquanto o coeficiente dele é o a, já que esse a pode ser qualquer número diferente de zero. Então, o que eu vou fazer agora é dividir todos os termos de a, aliás, todos os termos da equação, por a, para que esse a, esse azinho aqui, seja transformado no número 1, certo? Já que ao fazer essa divisão de a por a, né, esse azinho será cancelado com outro azinho, tá bem? Então, dividindo tudo por a, ficará f de x sobre a menos c sobre a igual a ax ao quadrado sobre a mais bx sobre a. Note que esse a cancela com outro a, ficando agora f de x sobre a menos c sobre a igual a x ao quadrado mais b sobre ax. E agora vale ressaltar que para que possamos transformar, né, acrescentar um terceiro termo a esse binômio aqui, né, e transformando ele no trinômio quadrado perfeito,
é necessário que esse terceiro termo seja necessariamente o quadrado desse número que está multiplicando essa variável x, certo? Mais especificamente o quadrado da metade desse número. Em outras palavras, será esse b sobre a dividido por 2 elevado ao quadrado. O terceiro termo dessa expressão aqui, destacada, que irá garantir, certo? A construção de um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos fazer então essa inclusão. Ficará então x ao quadrado mais b sobre ax mais, bem, é b sobre a dividido por 2 elevado ao quadrado. É isso que será adicionado. Esse será o terceiro termo adicionado, certo? O detalhe é que esse b sobre a dividido por 2, a gente pode deixar mais simples ao trocar essa divisão aqui, ó, por uma multiplicação, onde o termo, que é o numerador, permanece, e o 2, logicamente que o 2 sobre 1, tá? Ele será invertido, ficando agora b sobre 2a elevado ao quadrado, e é o que a gente vai adicionar para que aqui se torne um trinômio quadrado perfeito, b sobre 2a elevado ao quadrado. E aí a gente deve observar que, para que essa igualdade se mantenha, tudo que for adicionado em um dos membros, note que esse é o segundo membro, tem que ser adicionado também no primeiro membro. Ou seja, aqui também será adicionado b sobre 2a elevado ao quadrado. E agora nós teremos o seguinte, f de x sobre a menos c sobre a, mais, trazendo para cá, né? Trazendo para depois do c, mais o b ao quadrado é b ao quadrado mesmo. O 2 elevado ao quadrado é 4. E o a elevado ao quadrado é o próprio a elevado ao quadrado. Igual a x ao quadrado mais b sobre ax, mais eu vou manter assim, tá? b sobre 2a elevado ao quadrado. E aí eu acredito que algumas pessoas já devam ter percebido que dá para organizar esses dois termos aqui de modo que eles fiquem muito parecidos com o valor de delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, certo? O valor de delta sobre 4a. Dessa forma aí, ó, tá? Bora tentar organizar para que chegue nessa aparência aqui. Bora lá então. Primeiramente eu vou botar o b ao quadrado aqui, ó, sobre 4a também elevado ao quadrado, menos c sobre a. E aqui eu já posso simplesmente escrever com a forma de quadrado da soma, onde o primeiro termo será esse x, o segundo termo dessa soma será exatamente esse b sobre 2a, e logicamente que haverá uma soma entre esses dois termos, tá? Quem quiser verificar, basta resolver esse produto notável e poderá ver que chegará exatamente nesse trinômio aqui, tá bem? Certo? Então agora bora observar o seguinte, ó, onde nós temos f de x sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a igual a x mais b sobre 2a também elevado ao quadrado. Como eu havia dito, aqui está meio que parecido com aquele y do vértice, que é menos delta sobre 4a, onde nós podemos ver o seguinte, nós podemos ver que esse delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Isso nos diz que fica menos o b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Esse é o y do vértice. E se observarmos bem aqui, ó, esse b sobre 2a
né? Quando a gente coloca o menos nele, ele dará exatamente o x do vértice, como eu falei lá no início, tá? Então aqui a gente já nota que aparece o x do vértice, e aqui a gente pode observar que esse número aqui está muito parecido com o y do vértice, bastará a gente dar uma organizada. E eu vou começar essa organizada, primeiramente multiplicando tudo por esse azinho aqui, ó, para que esse f de x fique isolado. Então ficará a vezes f de x sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado multiplicado por a, não é isso? Menos c sobre a, também multiplicado por a. Nota que tem que multiplicar tudo, tá? Tudo pelo mesmo a. E a multiplicado por x. Como eu sei que esse b sobre 2a ao quadrado é menos o x do vértice, né? A gente basta só inverter os sinais aqui, e a gente obtém essa igualdade. Então, no lugar desse b sobre 2a, eu vou botar o menos x do vértice logo. E agora nós temos o seguinte, que f de x mais, dá para cancelar este a com um desses a, fica apenas 4a em vez de a ao quadrado. Então fica f de x mais b ao quadrado sobre 4a menos o c igual a x menos o x do vértice elevado ao quadrado. Certo? E agora a gente pode escrever, né? Pode acrescentar o 1 nesse denominador do c e fazer o MMC aqui, ó. O MMC de 4a e 1 vai ser o 4a, e 4a dividido por 4a dá 1, ficando apenas b ao quadrado. 4a dividido por esse 1 dá 4a, onde ao multiplicar por esse c, ficará menos 4ac, igual a x menos x do vértice, e aqui, logicamente, que está sendo somado com f de x. E agora o que podemos verificar, pessoal, é que onde temos f de x mais b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, igual a multiplicado por x menos o x do vértice elevado ao quadrado, onde a gente viu que o y do vértice é igual a menos, né, esse b ao quadrado menos o 4ac sobre 4a, onde isso aqui é chamado de delta. Né? Esse b ao quadrado menos 4ac é chamado de delta. E aí a gente vê o seguinte, que tudo isso aqui, ó, é exatamente o b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso aqui, ó, como está aqui, é o nosso delta. Não é verdade? Então a gente pode fazer uma nova substituição, onde teremos f de x mais delta sobre 4a igual a x menos o x do vértice ao quadrado. E aí a gente observa que, como o y do vértice é menos delta sobre 4a, multiplicando por menos 1 para inverter os sinais, temos que menos o y do vértice é exatamente esse delta sobre 4a. Está aqui ele, ó. Então podemos trocar esse delta sobre 4a pelo menos o y do vértice. Ficando então f de x menos o y do vértice igual a vezes x menos o x do vértice ao quadrado. Aí não é exatamente a forma canônica da lei de formação da função quadrática, porque normalmente ela é tida como forma canônica quando esse y do vértice está no segundo membro, tá? Ou seja, quando o f de x está isolado. Mas eu vou usar para nossa análise e mostrar que o a maior do que zero vai implicar na concavidade para cima, eu vou usar exatamente essa aparência aqui da equação, tá? Então vamos lá. Onde nós temos f de x menos o y do vértice igual a multiplicado por x menos x do vértice ao quadrado, o primeiro detalhe que quero chamar a atenção é que, independentemente desse x menos o x do vértice ser positivo ou negativo, quando elevado ao quadrado, o resultado será um número
o número k maior do que zero. Já que não importa se o número é positivo ou negativo, sempre que ele for elevado ao quadrado será um número de resultado, o resultado será um número positivo. Então eu posso pensar ainda nessa forma de escrever o x menos o x do vértice ao quadrado. Se eu chamar de k, né, o resultado desse quadrado, temos que ele será maior do que zero, tá? Então vou escrever dessa forma para facilitar a nossa visualização. Bora lá então. Quando o a for maior do que zero, nós teremos que f de x menos o y do vértice será igual ao produto, né, ou multiplicação de um número a que é maior do que zero, ou seja, positivo, por um número k que a gente viu que também é positivo, ou seja, o produto de dois números positivos que necessariamente é maior do que zero. É um número positivo. Em outras palavras, o f de x menos o y do vértice, quando a é maior do que zero, também será menor do que zero, também será maior do que zero. Tá? Isso nos garante que o f de x é maior do que o y do vértice. Só que, o que é esse y do vértice? Esse y do vértice, ele é a imagem do domínio, né? Do valor do domínio, ou seja, a imagem do valor do domínio lá no vértice, tá? No vértice da parábola, que é o gráfico, tá bem? Quando ele diz aqui que o f de x é maior do que esse y do vértice, ele está dizendo que para qualquer x diferente desse x do vértice, tá? Teremos que a imagem f de x estará maior do que o y do vértice. Em outras palavras, essa imagem aqui estará acima da imagem y do vértice, tá? Então, se eu tiver um x aqui, x1, como um dos números no domínio dessa função, a imagem dele será maior do que esse y do vértice. Estará aqui o f de x. E aí eu tenho outro ponto da parábola. Se eu tiver aqui, ó, um outro x, um x2, necessariamente, a imagem dele também estará acima do y do vértice. Então, outro ponto dessa parábola está aí. O que nos garante que não tem como essa parábola ter concavidade para baixo. A concavidade dela obrigatoriamente será para cima, já que ela terá que passar por esses dois pontos aqui que eu destaquei por último. Tá certo? Em contrapartida, né, quando nós tivermos f de x menos o y do vértice igual a a vezes k, em que o a é menor do que zero, teremos aqui a multiplicação de um número maior e um número menor do que zero. E quando a gente multiplica o número negativo por um número positivo, o resultado é um número menor do que zero. É isso? Então, f de x menos o y do vértice obrigatoriamente será um número negativo, que nos garante que f de x é menor do que o y do vértice para qualquer x diferente do x do vértice, né, do domínio da nossa função. Tá certo? Onde nós teremos então o seguinte, ó. Está aqui o x do vértice e está aqui a imagem desse x do vértice, que é o y do vértice. Para qualquer x, por exemplo, x1, qualquer x, né, do domínio dessa função, teremos que o f de x estará abaixo desse y do vértice. Então, por exemplo, pode ser aqui, ó, f de x1, se nós pegarmos um outro x aqui, terá que satisfazer essa condição, né, da sua imagem estar abaixo do y do vértice. Então, vai ser em algum lugar, qualquer lugar, abaixo desse y do vértice também, a imagem dele. Então, temos aqui o vértice, e aí essa parábola obrigatoriamente vai passar por esses dois pontos, né, destacados, o que vai garantir que essa parábola obrigatoriamente tem que ter
cavidade voltada para baixo. Tá certo? Está aí, espero que seja